Como é que está a minha relação com a palavra do Senhor? Eu não posso dar um passo, meus irmãos, na minha vida particular, sem consultar a palavra do Senhor, sem o que Ele pensa sobre aquilo. É clichê, novamente, dizer isso, que tudo que nós quisermos está na Bíblia. Meus irmãos, nós somos tão prontos em querer a solução dos nossos problemas, como num passe de mágica, a gente procura alguém e achando que aquela oração não vai substituir. Não vai. Diz Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus quer um relacionamento íntimo de você com a palavra dEle. Porque é através da palavra. Aquela situação que você está passando, ou os desejos mais profundos do seu coração, é que vão ser resolvidos. Na minha época, nós tínhamos prazer de marcar um encontro com o irmão para fazer o estudo da Bíblia. Para ler a Bíblia. Meus irmãos, nunca foi tão urgente isso. Não só para o nosso crescimento espiritual, mas por esse cuidado que o apóstolo Paulo transmite ao seu filho na fé, Timóteo, para você não ser deixado levar por qualquer vento de doutrina. É muita mistureba, meus irmãos, nós estamos vivendo no dia de hoje. É muita mistureba. O modus operandi do Senhor ainda continua sendo a sua palavra. Isso foi tão assim forte na vida dos apóstolos, que eles estavam tão ocupados ali, com a descida do Espírito Santo, aquela movimentação, e almas se convertendo, se agregando à igreja local. E eles disseram assim: olha, não é bom que nós estejamos servindo às mesas. Então, quando um pastor ou um líder se ocupa demais em visitar, pera aí, Gilberto, pastor tem que visitar, também concordo. Mas quando um líder substitui a oração e a leitura da palavra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou quando qualquer um de nós, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, quando nós deixamos de dedicar a oração e ao estudo da palavra para servir as mesas, nós estamos errados, porque essa é a prioridade. O ensino da palavra é a verdade. Por isso você tem que estar preparado em todo o tempo. Por isso que o jovem está munido da palavra do Senhor, para você poder dizer a razão da sua fé. Hoje de manhã nós estávamos falando aqui na escola dominical, o Ivan falou, e às vezes nós somos assim afoitos, nós queremos provar por A mais B. A Bíblia não precisa de ajuda, Deus não precisa de ajuda, Deus é a própria palavra. À medida que você estiver cheio da palavra, à medida que você falar a palavra, né, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ele se encarregará de transmitir aquela palavra. Deus tem compromisso é com a palavra dele, não com a minha argumentação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, eu não vim vocês com persuasão de palavras humanas, mas eu vim em demonstração de espírito e poder. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte: olha, o que eu estou transmitindo para vocês, o que eu estou falando para vocês, é o que a Bíblia diz, é o que o próprio Cristo diz. Esse mistério que estava oculto às outras gerações, agora foi revelado. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas isso não funciona com as palavras de afirmação somente. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem uma vida responsável de leitura da palavra de Deus. Esses dias meu filho mais velho, Gabriel, comentando algo, eu fiquei escandalizado quando ele veio me falar, né? Uma palavra: pai, isso aí e tal, não sei o quê. Eu falei: oh, isso é heresia, Gabriel, onde você ouviu isso? Ah, não, eu vi fulano falar: é heresia. Vai consultar na palavra de Deus. Vai consultar. Você tem que ler a exegese, meus irmãos, que é o que está escrito na palavra, é o que está escrito. Fora isso, é análise. Como é que eu vou guardar disso? É recorrendo a isso aqui. O relativismo entrou na igreja de tal forma que nós vamos compactuando com ele. Não. Por isso nós temos que recorrer à palavra. Ser como os bereanos que eu disse aqui agora atrás. Conferindo as coisas espirituais, está escrito na Bíblia, porque fora isso, essa era a preocupação do apóstolo Paulo.
E essa deve ser a nossa preocupação enquanto os líderes, enquanto membros, que as heresias, as mistificações não entrem de tal forma que a gente se agarre a isso. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. A igreja evangélica, ela substituiu em alguns segmentos o que nós criticávamos sobre a igreja católica, quando eles iam para Aparecida, para o Senhor. Mas e quando nós evangélicos substituímos isso, trazendo práticas judaizantes ainda, na nossa atualidade? Como é que eu vou discernir essas coisas? É através da palavra. E eu fico às vezes na encruzilhada. Os mais velhos vão me entender melhor. Tem alguns quadros, meus irmãos, que retratam aqueles dois caminhos, né? O caminho largo que conduz à perdição e o caminho estreito, né? Que conduz à salvação. Quantos aqui já viram aqueles quadros assim pregados em algum lugar? Mas tem uma coisa errada lá naqueles quadros, na maioria deles. Você já viu que a pessoa está postada aqui num caminho, ele olha para a esquerda, vê um caminho curto, estreito, ele olha para a direita e olha um caminho largo. Como se nós estivéssemos aqui e pudéssemos escolher. Não! Agora, em tempo real, eu e você, ou nós estamos no caminho largo, ou nós estamos no caminho estreito. Ele não vai aparecer diante de nós, ele já está entre nós. E como é que eu tenho esse discernimento? Pela leitura da palavra de Deus. Ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, eu ri demais. Ele conta que ele estava na noite, ele estava com muito sono dirigindo, né? Ele resolveu então ligar o rádio do carro dele e ele estava ouvindo uma pregação, né? E o pregador falando lá no rádio, né? Falando de Sansão, que nós temos que cada dia derrubar os nossos leões da vida. E o pastor Hernandes Dias Lopes, realmente, nós temos que, né, derrubar os nossos leões. E aí o pastor lá do outro lado diz, pois é, porque no final, né, como Sansão conseguiu lá tocar lá no animal morto e tirar o mel, nós também receberemos o mel. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes falou assim, não, eu não quero receber esse mel. Entende, meus irmãos, que às vezes usando a própria palavra, mas sem uma exegese correta, isso nos conduz a alguns desvios teológicos terríveis. Ora, Sansão era nazireu, ele não podia tocar em animal morto, muito menos comer mel, aquele mel que estava lá. Isso é um princípio bíblico. E essas miscelâneas, esses misticismos, eles vão entrando traiçoeiramente, sem a gente perceber. Tá bom, Gilberto, você está falando tudo isso aí, mas o que tem a ver comigo? Meus irmãos, nunca foi tão urgente uma volta às práticas das primeiras coisas. Lembre-se bem, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nós temos que estar em Cristo. Se eu perguntasse aqui quem está em Cristo, talvez todos levantariam a mão. E se eu perguntasse assim, como é que está a sua intimidade com a leitura da palavra, talvez algumas mãos se baixariam. Aí vem a pergunta, a grande pergunta, como é que eu vou dissociar uma coisa da outra? Como? Como? Se Deus, meus irmãos, Ele foi enfático de Gênesis e Apocalipse, dizendo que não afaste do livro da lei. Gilberto, mas nós estamos vivendo no livro da graça, na era da graça. É justamente isso. Não se afaste. Recorra. Tem coisas que um pastor não vai poder te dizer. Tem coisas que um irmão não vai poder te dizer. E logicamente eu estou dizendo essas coisas, eu não quero que você abra mão do seu pastor, não abra mão da sua liderança, não abra mão da oração do irmão. Mas elas não vão substituir absolutamente a leitura da palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando com você. É óbvio, tudo isso que eu estou falando aqui para você. E eu só estou falando isso para você, para despertar você, para exortá-lo como um presbítero dessa igreja. Volte à leitura da palavra de Deus. Volte.
E à medida que você começar a ler, você vai ver o quanto você está envenenado. Isso vai ser um detox para a sua vida. Você vai ver. Eu te garanto isso. Não por mim, mas pela promessa do Senhor. Não deixe absolutamente nada. Substitua. Já pensou que delícia você uma hora poder ir lá na casa da irmã Cida e falar: irmã Cida, vamos tirar um momento aqui para a gente ler a palavra do Senhor? E no final a gente vai orar junto. E logicamente dona Cida vai fazer aquele café que só ela sabe fazer, e você vai compartilhar. Já pensou você chamar o seu cônjuge, a sua esposa: vamos aqui, vamos ler junto essa palavra. Ah, não, mas eu não tenho ninguém. Vai para o teu quarto, leia a palavra e fala assim: Senhor, fala comigo, como desde o início. Hoje nós falamos pela manhã dessa busca do conhecimento. Meu irmão, nós temos que buscar conhecimento, porque elas nos livram de muitas coisas. Se você pudesse, eu sei que vai parecer de novo, já vem o Gilberto novamente com isso. Meu irmão, nós gastamos muito tempo no celular. Ixi, já vem de novo aí. Antiquado, quadrado, está ultrapassado. Eu falava hoje pela manhã, meus irmãos, daquela parábola do rico e do Lázaro. Eu fiquei chocado esses dias, porque todos vocês sabem que o suicídio tem aumentado assim de uma forma assustadora por diversos fatores. E a pessoa ela quer se livrar do seu problema. Ela achando que tirando a sua própria vida ela vai se livrar do problema, mas aquele relato do rico e do Lázaro mostra que aquele que foi para o inferno, ele tinha lembrança. Ele tinha lembrança. Ele lembrou. Pediu: olha, vai lá e avise lá. Ele tinha lembrança. Meus irmãos, vamos conjecturar aqui, pare para pensar comigo. Essa pessoa lá no inferno, provavelmente, como ela tem lembrança, ela parou para pensar e falou assim: gente, quantas oportunidades eu tive. Estava ali. A Bíblia estava ali. A palavra de Deus estava ali. Nunca foi tão acessível. Estava pertinho de mim. Por que eu não fiz isso? Parece chocante, meus irmãos, mas esse é um tempo oportuno para nós nos apegarmos à leitura da palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, Deus tem coisas para te dizer que Ele só vai dizer através da palavra. Só através da palavra. Ele pode levantar um anjo, pode. Lembra do etíope, eunuco? Saindo de Jerusalém, a caminho, lendo lá o livro de Isaías. O Espírito Santo falou para Filipe: vai lá. Filipe foi. Porque tem que pregar a palavra, tempo fora de tempo. É ou não é? Olha só que oportunidade é essa. Maravilhosa. Chegou, encostou do lado do carro do etíope. E perguntou: você está entendendo aí, meu amigo, você está lendo aí? Eu falei: rapaz, não tem ninguém que me explique. Opa, oportunidade. Então me explique. E ele foi descrevendo toda a história para aquele etíope. E chegou num determinado lugar, viu água e falou assim: eu posso ser batizado? Vai, é agora. Batizou. A hora que batizou, o que aconteceu com Filipe? O Espírito Santo trasladou o camarada. Foi para outro lugar, para outro propósito. A palavra do Senhor foi pregada no momento oportuno. É por isso que nós temos que estar, meus irmãos, preparados. Preparados. O primeiro mártir da igreja, depois da ascensão de Jesus Cristo, foi Estevão. Vocês podem ver que à medida que a palavra do Senhor, ela ia crescendo, ela ia sendo pregada, isso ia acirrando os ânimos. Por isso que o texto que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo fala: olha, nos últimos tempos, eles não suportarão a sã doutrina. Meus irmãos, eles taparão os ouvidos à sã doutrina. Eu estava conversando recentemente com um camarada que se converteu daquela maneira.
e nós discutindo sobre a palavra, começando, né, sobre a palavra, eu vi a superficialidade daquele cidadão. E eu disse para ele: meu amigo, no primeiro momento de crise você vai se sucumbir. Ele falou: por quê? Por causa da sua superficialidade na palavra do Senhor. Meus irmãos, um leito de dor, num leito de morte, o que vai fazer toda a diferença é o quanto da palavra que você tem no seu coração. Por isso que Deus, desde o início, falou que tem que estar inculcada, tem que estar lá dentro. E eu e você, em algum momento, nessas encruzilhadas da vida, nós vamos precisar disso. Então você tem que estar munido dessa palavra. E muitas vezes, meus irmãos, vocês vão ser levantados para falar dessa palavra. Sejam ousados, assim como Estevão. Se você tiver curiosidade, depois você vai ler lá em Atos, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão era um diácono, foi eleito, justamente nessa passagem, né, quando os apóstolos falaram assim: olha, não é bom que nós estejamos ocupados servindo à mesa, vamos nos dedicar então à oração e ao estudo da palavra. Estevão estava lá e foi um dos escolhidos, 7 escolhidos, para cuidar das mesas. Era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E antes dele ser apedrejado, ele começou a falar toda a história. Mesmo uma teologia pura ali. História pura. Ele conta desde o início toda a história de Israel. E termina onde? Num apedrejamento. Mas lá no final ele fala: olha, eis que eu vejo o céu aberto. E o Filho do Homem, em pé. Não estava sentado não. Em pé. Esperando só o momento que Estevão fechasse os olhos e seria recebido na glória. Será que nós estamos preparados a esse ponto, que nessas encruzilhadas da vida, quando nós nos depararmos com as opções, será que nós vamos sustentar na palavra do Senhor? Até que ponto eu, você, nós suportaríamos diante das provações? Por isso que a palavra do Senhor, meus irmãos, ela faz toda a diferença na minha e na sua vida. E eu te exorto nessa noite a voltar às práticas das suas leituras bíblicas. Não engane você mesmo. Não tente enganar a Deus. Não recorra somente à leitura da palavra quando você for convidado. Nunca abandone o livro da lei. Tenha uma vida responsável de oração. Busque verdadeiramente ouvir o que Deus tem para dizer para vocês. Ouvir um profeta falando é muito bom, mas aquilo que o profeta for falar para você tem que estar de acordo com a palavra. Não pode substituir. Não contente com migalhas. Vai à fonte. Meus irmãos, isso me constrange nós cantarmos: quem tem fome e sede, vai à fonte. Está no automático, no automático. Se depender de você, de repente a Bíblia vai passar lá e vai ficar lá. Não precisamos chegar no ponto daquele camarada que já estava no inferno e onde as coisas já não poderiam se tornar como dantes. E não deixe o liberalismo entrar na sua casa. Não deixe. Seja radical. Interceda. Se dedique a essas 2 coisas, principalmente na sua vida: a oração e ao estudo da palavra. Não se afaste do livro dessa lei. Nada, absolutamente nada, no reino de Deus acontece por automatismo. Acontece por varinha de condão. Deus, meus irmãos, só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Não te admire em você chegar numa dessas encruzilhadas da vida e você não ter substância suficiente. Você pode ter certeza absoluta, você vai sucumbir diante daquelas dificuldades, até o momento em que você retornar à palavra. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Enquanto presbítero dessa comunidade, dessa igreja, essa é a minha preocupação também, comigo
porque isso passa em mim também, e por vocês. Essa é a nossa obrigação. Porque à medida que nós dedicarmos à oração e ao estudo da palavra, Deus vai acrescentar aqueles que devem ser salvos. E onde você estiver, vocês têm que estar preparados em tempo e fora de tempo com a palavra. Por isso que Jesus tranquiliza os discípulos: olha, eu vou, vocês não ficarão órfãos. Daqui a pouco eu vou enviar o Espírito Santo da verdade. Ele é quem vai conduzir vocês a toda a verdade. Quando você está cheio da palavra, Deus não vai te colocar em pegadinhas. Quando você estiver numa discussão ali mais acalorada, diante da defesa do Evangelho, você pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo vai te trazer aquela palavra. Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Não é você se sair bem diante de uma discussão. Ai, eu me saí bem e tal. Não, a Bíblia não precisa você defendê-la. Não precisa. Você precisa apenas dizer o que aqui está escrito. Hoje de manhã eu falava: não se afaste da cruz. Não se afaste da cruz. Diante das minhas maiores crises, meus irmãos, diante dos meus maiores questionamentos, eu sempre recorri aos pés da cruz. E absolutamente nunca deixe a soberba subir no seu coração, achando que você sabe tudo. Que você já tem tantos anos de igreja, que você já leu de Gênesis e Apocalipse não sei quantas vezes, já bateu recorde. Não é o quanto você lê, é o quanto essa palavra faz a diferença na sua vida, na sua convicção de fé, que apesar das circunstâncias, apesar de tudo, qualquer coisa, Deus está ali. Não vai ser uma caixinha de promessa, não vai ser uma palavra, afirmação, um jargão evangélico que vai te livrar. É uma convicção que nasce do seu interior, como nós cantamos, como um rio de água viva, o próprio Espírito testificando no seu espírito, dizendo: aguarde, permaneça firme. Olha o que está lá escrito em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, as palavras permanecerem em vocês, vocês podem aguardar firmes, pedir tudo, e assim vos será feito. Mas é tão bom, não é? Quando alguém põe a mão sobre a nossa cabeça, quando alguém chega. E eu não estou tirando isso. Deus pode usar todas as coisas, meus irmãos. Todas. Mas Ele não seria incoerente ao ponto de qualquer uma delas substituir a leitura da palavra do Senhor. A minha oração nessa noite é que Deus derrame em cada coração aqui representado esse desejo. Esse mesmo desejo que eu vi aqui na vida do Dan. Esse mesmo desejo que eu vejo aqui na vida do apóstolo Paulo transmitindo para o seu filho na fé. O mesmo desejo que o salmista fala: olha, medita na lei do Senhor dia e noite, para que você se dê bem. Se dê bem. Se a situação não for resolvida naquele instante, você pode ter certeza, a paz de Cristo, que é o árbitro no nosso coração, Ele vai vir e vai trazer paz no seu coração. Nessa noite, cada um de vocês se tornarão indesculpáveis em qualquer circunstância da sua vida, em dizer que alguém nunca te disse isso. Eu estou te dizendo isso agora. Corra desesperadamente. E se você tiver dificuldade disso, peça ajuda a alguém para te lembrar. Se você não está conseguindo sozinho, peça a ajuda de alguém. Fica aqui até uma dica para os jovens. Que em grupos entre vocês, discipulados, de estudo bíblico, estudem a palavra do Senhor. Ah não, mas a gente vai se tornar cabeção, porque a gente lê aquele texto muito erradamente também. Por isso que é bom você consultar. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí fica uma geração com medo de consultar a palavra. Meus irmãos, aquela lei, a lei mata, é a lei mosaica. Ela mata, porque ela nos aponta para a morte mesmo. Mas o Espírito vivifica. Então não tem como dissociar uma vida cristã sem a leitura da palavra. Você tem um pastor, você tem presbíteros, você tem diáconos. Hoje você tem uma gama de livros que podem te ajudar muito nisso aí, a tirar você de várias enrascadas. E não deixe absolutamente nada dessas mandingas gospel substituir a leitura da palavra do Senhor. Guardei no teu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. A boca fala do que o coração está cheio.
mais uma vez dizendo, você que está afastado da leitura bíblica, comece a ler a sua palavra, a palavra de Deus, e ela falar toda a diferença na sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar no seu coração. Fique de pé. Vamos orar. Já passei aqui 7 minutinhos. Essa é a preocupação do nosso Deus, meus irmãos, desde o início. Que a palavra dele não caia no esquecimento. Todas as vezes que ela foi achada, houve regozijo, houve louvor, houve adoração. Que você ache a palavra do Senhor também. Não sei onde ela está, na sua vida, você sabe. Qual o lugar que essa palavra ocupa na sua vida, você sabe. Muito bem. E se você quer um conselho, da minha parte, não se afaste. Está com dificuldade? Pede ajuda. Já não estou enxergando mais as letras. Pede ajuda. E que essa prática seja comum entre nós. Dá um oi lá para a sua Bíblia. Não se sustente apenas com palavras de WhatsApp. Não se contente. Isso aí não chega nem aos pés da porção que o Senhor quer derramar sobre os nossos corações. Amém? Eu gostaria que você colocasse então a mão no seu coração. E eu quero orar por você. Você não precisa se identificar, logicamente. Mas você que tem esse desejo, você que ouviu essa palavra, você ouviu esse desejo do coração do Senhor, que Ele tem um compromisso com a palavra, e que é desejo dEle, que nós não nos afastemos dessa palavra, e que essa palavra genuína, nunca foi tão urgente, meus irmãos. Vocês estão vendo os pastores reformados aí, dando ênfase, mas muita ênfase. Pastor Augusto Nicodemos esteve aqui recentemente em Montes Claros. E muitos outros pastores também têm enfatizado muito a suficiência de Cristo, uma exegese correta, a necessidade de uma pregação expositiva da palavra do Senhor, sem miscelânea, sem algo que venha misturar a palavra, simplesmente a palavra do Senhor, porque ela é a verdade, ela é suficiente. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada. Se você então quer retornar, você faça essa oração comigo. Senhor, muito obrigado a Deus, porque nós temos acesso à palavra do Senhor. Nós chegamos já nesse tempo, ó Pai, onde são tempos difíceis, onde a sã doutrina do Senhor tem sido tão vilipendiada, tão distorcida, e por que não dizer esquecida. Nessa noite agora, Pai, individualmente nós queremos receber da parte do Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos conhece, possa ministrar no nosso coração, ó Pai, nos despertar nesse tempo que se chama hoje, para uma volta à leitura da palavra do Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que esse desejo ardente, esse gosto pela palavra do Senhor seja derramado em nossos corações. Que aquela Bíblia esquecida, ó Pai, ali no armário, ou em algum lugar, ela possa ser folheada. E que as palavras ali contidas, ó Pai, elas possam fazer a diferença no leitor. E o que o leitor, ó Pai, possa experimentar da parte do Senhor tudo aquilo que está escrito. Abençoe a nossa comunidade local, ó Deus. Que aqui, ó Pai, seja constituído homens e mulheres sedentos pela palavra do Senhor, dedicados à oração da palavra do Senhor e dedicados à comunhão dos santos. Ó Pai, desperta os jovens, ó Deus, dessa igreja, dessa cidade, dessa nação, um desejo ardente, ó Pai, de voltar às práticas das primeiras obras, da leitura da palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor, ó Pai, possa cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, porque a própria palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, antes ela cumpre, ó Pai, a sua finalidade. Ó Deus, e aqueles que não têm força, aqueles cansados, ó Pai, que precisam